Obrigado, pastor. Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus, é sempre um prazer poder estar aqui, poder compartilhar com você a palavra do Senhor. E hoje o tema da minha mensagem, ele tem a ver, talvez, com uma das coisas mais importantes da nossa vida, as nossas escolhas. Hoje eu quero conversar com vocês e mostrar que, na verdade, a escolha acaba funcionando como um leme. Amém, obrigado, irmão. Aquilo que um leme representa para uma embarcação, determinando o seu destino, para onde essa embarcação vai, apenas um pequeno toque, apenas uma decisão que muitas vezes parece insignificante, pode conduzir a vida de uma pessoa para uma transformação, porque uma mudança de ângulo, de algo aparentemente insignificante, num percurso muito grande, acaba levando você para um lugar ou que você desejaria estar e programou, ou para um local bem distante de onde você pretenderia chegar. Por isso, algumas pessoas, a tomarem algumas decisões, sejam elas profissionais, sejam elas conjugais, familiares, espirituais, acabam se deparando ao longo do tempo com verdadeiros monstros. Acabam se deparando com situações que elas olham e dizem: nossa, mas eu nunca pensei que aquilo que eu fiz fosse causar tanto estrago. Aquilo que eu falei, essa não era a minha intenção. Decisões tomadas em ambientes emocionais confusos, decisões tomadas em ambiente cujos quais, o indivíduo não tinha certeza e convicção daquilo que iria fazer, situações ou decisões tomadas em ambiente de paixões passionais. Quando as pessoas acordam, acabam se deparando com estragos na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos, nas suas finanças. Por isso, todas as vezes que a visibilidade não for boa, diminua a velocidade. Por isso, todas as vezes que você precisar tomar decisões importantes e não tiver certeza, por favor, se possível, não faça nada, pare um pouco, pense, ore, apanhe um conselho, mas cuidado com as decisões, porque eu tenho falado isso bastante aqui, e lá na igreja que eu pastoreio também. O que eu olho hoje são pessoas extraordinárias, boa família, pessoas de boa índole, pessoas com um coração focado em obedecer a Deus, elas têm fé, mas quando vão tomar decisões, tomam decisões que causam estragos, que causam dores nelas e nas pessoas que estão ao seu redor. Por isso eu quero te mostrar algumas coisas hoje e te dar alguns exemplos e te ajudar a tomar decisões assertivas, para que você possa conduzir sua vida para um ambiente saudável, salutar. Abra sua Bíblia, livro de Ruth, nós estamos aí, março, aí, segunda-feira passada, foi o Dia Internacional da Mulher, eu preguei sobre uma mulher, e hoje quero falar de outras mulheres. Vamos ao livro de Ruth. Apenas 2 livros na Bíblia levam o nome
de uma mulher, somente Ruth e Esther. E eu quero ler com vocês aqui Ruth, capítulo 1, verso de número 1. Quem achou, diga amém. Isso. E sucedeu, deixa eu ficar com essa tradução aqui. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, e eram efrateus de Belém de Judá, e foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Preste atenção em mim aqui, porque primeiro nós vamos aprender que podemos encontrar o nosso destino na estrada que estávamos buscando evitá-lo. Elimeleque é o homem dessa história. Já eu vou migrar para falar das mulheres, mas eu preciso dizer para você o que aconteceu mediante a decisão que esse camarada tomou. Eu sei que o que estava em jogo era a integridade de sua família. O texto diz que havia fome em Belém. E para que sua família não morresse de fome, Elimeleque pega sua esposa e seus filhos e vai peregrinar, vai passar um tempo, como disse essa tradução. Ele planeja voltar, é verdade, mas por algum motivo, Elimeleque, desobedecendo ou contrariando uma instrução da lei de Moisés, que dizia para que não fosse se misturar com povos estrangeiros, ele acaba indo para a terra de Moabe. Seu propósito é louvável, é digno. Ele quer o quê? Manter a integridade de sua família. Mas o texto diz que quando ele chega em território moabita, ele acaba morrendo. Olha só, do que ele estava fugindo quando saiu de Belém, por causa da fome, da morte. Ele acaba fugindo da morte e encontrando a morte no ambiente onde ele procurava vida. Preste atenção. Destino não é somente aquilo que costumamos chamar de um ambiente que já está preparado para nós, sem que nós tivéssemos poder nenhum de influenciá-lo. Destino também é o resultado de nossas escolhas. Destino é o local para cujo qual nossas ações vão nos conduzir. Sabe qual é a grande questão? É que muitas vezes, em nossas viagens, nós colocamos na nossa mala roupas, utensílios que podem indicar para onde nós estamos indo, se o clima é frio, se é montanha, se é praia. Dependendo de para onde nós estamos indo, é fácil descobrir se alguém tiver acesso à nossa bagagem, a olhar o que nós estamos preparando. O grande problema é que algumas pessoas estão buscando ir
mas não têm nenhuma preparação, não sabem o que levar. Quando você olha a mala, a bagagem de algumas pessoas que querem entrar em determinados relacionamentos, que querem entrar em determinadas sociedades, que querem fazer determinadas coisas, você olha e diz: mas você não está preparado para isso. Você não está levando na sua bagagem utensílios suficientes ou correspondentes ao ambiente para cujo qual você está trilhando. Quando eu olho para Elimeleque, eu aprendo uma coisa na decisão: o que vale não é a intenção. Você pode ter certeza disso, porque se a intenção valesse, esse camarada está intencionado em viver, em resguardar sua esposa e seus filhos. E o texto diz que quando ele chega em Moabe, ele acaba morrendo. O que indica que a decisão não foi boa. Agora ele deixa a sua esposa desamparada ou viúva, mas ele fez nela 2 filhos. É verdade, mas ele está morto. E agora seus filhos resolvem se casar com mulheres moabitas, o que era algo transitório. Mas por quê, pastor? Porque era para casar comigo e era meu critério. Porque para entrar na minha vida, quem determina o critério sou eu. Você está entendendo? Pare de deixar os outros escolherem quem entra na sua vida e que vai fazer parte da sua história. A vida é sua, escolha você. Para casar comigo, uma mulher tinha que ter 2 requisitos básicos. Primeiro, não ter mãe. Segunda, não suviar. Pastor, o senhor deve ser louco. O que tem uma mulher suviar? Nada, se for para casar contigo. Eu não me casaria, dá licença. Então eu conhecia as moças, fazia 2 perguntas. Como é que vai sua mãe? É lógico que eu não perguntava se tinha mãe. Também não sou otário. Como é que está sua mãe? Quando ela falava que estava com muita saúde, que era nova, aí eu eliminava com mais facilidade, não é? Se passasse na primeira pergunta, aí eu fazia a segunda. Até que um dia, lá numa pracinha, no Xerém, Xerém, encontrei uma bela moça e perguntei para ela: como é que vai sua mãe? E os olhos dela se encheram de lágrimas. E ela me disse: Cláudio, minha mãe é falecida. Falei: que dó, meu Deus. Nossa, que Deus a tenha. E eu a tenha. E eu perguntei para ela: você suvia? Ela falou assim: eu detesto mulher que suvia. Eu falei: achei. Casei com ela, esse ano fiz 29 anos de casado. Minha sogra é um anjo. Sempre morou no céu. E minha mulher não suvia, louvado seja o eterno, Deus é bom, ok? O que é isso, pastor? Isso são escolhas. Gente, eu estou brincando aqui, mas a grande verdade é que uma escolha errada pode desencadear toda uma trama. O que nós estamos olhando agora é uma mulher que ficou sem ninguém, porque um dia alguém tomou uma decisão e caiu no colo dela o resumo. Eu não sei o que deixaram para você. Eu não sei. Eu só sei que eu estou cansado de ver pessoas sofrendo consequências de erros, de decisões, de escolhas, que ora são delas mesmas. E aliás, algumas sequer foram preparadas, foram instruídas a como tomar decisões corretas. Tem gente que não, olha, que tem tanto problema com decisão que não quer nem casar. Quer continuar na casa do pai, da mãe para sempre. Para quê? Para não ter que decidir nada, não ter que pagar nada.
não tem que fazer nada, não tem que ser nada. Que o mundo acabar e ela sumiu. Fulano, quem foi fulano? Certo? Homens que não foram preparados para tomar decisões, se casam com mulher que fica esperando ele decidir. Ele decide não. Para fazer o quê? Me amar. O que é isso? Trocar o gás. Mamãe que trocava. Pare para pensar. Eu quero mostrar a vocês o que essas mulheres vão fazer. O que sobrou dessa história são 3 mulheres. E me permita hoje falar das donas, porque mulher estão em alta. Louvado seja. Tem mulher aí? Levanta a mão. Isso. Quem é a mulher que se sente honrada de ser mulher, ser feminina, quer ficar bonita, cabelo brilhoso e quer ter filho? Levanta a mão, por gentileza. E quem já tem? Não, a mão fica em pé, que eu quero ver você. Sem preguiça. Eu quero todas as mulheres de pé. Fique em pé, por gentileza. Não custa nada, poxa. Pastor, meu marido não manda em mim, o senhor vai mandar? Vou ficar sentada. Eu queria que os homens aplaudissem essas mulheres aí. Deus abençoe vocês. Pode sentar. Abençoe até você que não ficou de pé. Que Deus te abençoe. Cuide dessas varizes da senhora. Olha para mim. Essa hora que é uma brincadeira, nem todo mundo é obrigado a ficar. É só para... Mas preste atenção, eu vou mostrar a você agora 2 mulheres. Mas antes disso, eu preciso mostrar a você que ao longo da história, nós vamos ter até mesmo na Bíblia, exemplos de decisões positivas e negativas. Inevitavelmente, sempre perto de nós vamos ouvir, nós vamos ver pessoas tomando decisões erradas. Responda para mim. Adão e Eva tomou decisão certa ou errada? O Caim com Abel, certo ou errada? O Sansão com Mel, certo ou errada? O Davi com a Batseba, certo ou errada? O José com a Maria, certo ou errada? O Isaac com Ismael, ou o Ismael com Isaac, certo ou errada? Isaac matou Ismael? Caim matou Abel? Sim ou não? Mas o Ismael matou Isaac? Não. Você acha que ele gostou de Isaac ter nascido? Sim ou não? Isaac tomou o lugar de Ismael? Sim ou não? Por causa de Isaac, Ismael foi banido da tribo? Sim ou não? Mas por causa disso, Ismael matou Isaac? Não. Preste atenção. Por coisas muito menores, Caim matou Abel. Por coisas muito maiores, Ismael não matou Isaac. Por coisas tão pequenas, Adão e Eva pecaram. Por coisas tão grandes, José e Maria se mantiveram fiéis. Por causa de um mel no moçada, Sansão se tornou impuro. Por causa de uma boa comida na Babilônia, Daniel permaneceu fiel. Porque é a escolha. Davi olhou para uma mulher belíssima, chamada Batseba, e se deitou com ela. Sim ou não? A mulher de Potifar também deveria ser belíssima, e José não se deitou com ela. Por quê? Porque pessoas têm o direito de escolher. E é você que escolhe a decisão que você vai tomar. O que você precisa saber é que dela virá resultados e que você será obrigado a colher. Quando eu olho para Ruth e Noemi e Orfa, eu me deparo com 3 mulheres, a sogra e 2 noras. O que existe? 3 viúvas. Todas elas perderam o marido. E agora,
Com a morte dos meninos, as duas moças eram propriedades de Noemi. Noemi era a dona delas, tinha o direito sobre elas. Noemi então resolve voltar para Belém. É uma decisão de um local cujo qual nunca deveria ter saído. Quantas pessoas se divorciam e depois descobrem que o melhor lugar que deveriam estar é do lado da pessoa cuja qual se divorciaram? E se forem corajosas o suficientes, retornam. Lembra de onde caíste, se arrepende, volta a praticar as primeiras obras. É a instrução da carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse. Quando nos deparamos com essa situação, o que vemos? Nós vemos aquelas duas mulheres diante da sogra, e a sogra dizendo: eu vou alforriar vocês, eu vou libertar vocês, livrem, vocês são livres a partir de agora, volte para a casa de vocês, casem-se, sejam felizes. E as três começam a chorar. Por quê? Porque a situação é desafiadora, a escolha e a decisão é muito difícil. Por que elas choram? Porque a decisão vai machucar. E embora vai machucar, deixar sua cidade natal, seu povo, sua família, voltar para casa, dói. Deixar a nora, deixar a sogra, que vai partir e nunca mais vai ser vista. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: é que muitas vezes decisões precisarão ser tomadas, mesmo em meio a lágrimas, em meio a dores, mas é o seu futuro que está em jogo. Muitas pessoas têm medo de tomar decisões, se acovardam, desde um simples exame de algo que poderia ser simples e vai se tornar um câncer ou uma doença para a morte, até um esclarecimento de uma palavra dita errada que não foi feita e vai se tornar numa mágoa, e lá na frente vai culminar num divórcio. Por pior que seja, por mais dolorosa que seja, saiba de uma coisa: você precisa tomar uma decisão, você precisa se posicionar para que seu amanhã seja melhor do que o hoje, para que a sua história se manifeste com honra lá na frente. É fácil? Não, está todo mundo chorando. Por quê? Porque decidir é difícil. Tomar decisões é algo desafiador. Enquanto elas estão chorando, Noemi então se levanta e começa a apresentar seus argumentos. Ela começa a dizer: meninas, é melhor vocês irem embora. Por quê? Porque eu sou velha demais para ter filhos. Por quê? Porque o meu povo não vai casar com uma estrangeira. Por quê? Porque o futuro com vocês, ou o futuro de vocês comigo, não é promissor. Quando Orfa escuta isso, preste atenção. Orfa começa a avaliar. Realmente os judeus não vão querer casar comigo. Não sou mais virgem, sou uma estrangeira. Os meninos se casaram comigo porque não tinham opção, porque os pais morreram, ou porque o pai morreu. Mas eu gostaria muito de ir com a senhora. Eu gostaria muito de ir com a senhora. Eu gostaria muito de prosseguir, mas a minha decisão já foi tomada. Eu vou voltar para casa. Eu vou desistir. Essa é a decisão de Orfa. Ela decide
Ela decide desistir, voltar para casa, e ela faz. Por quê? Porque tem livre-arbítrio. Por quê? Porque todos têm direito de desistir. Agora, nunca mais você vai ver o nome dessa mulher na Bíblia. Nunca mais o nome dessa desistente. Era fácil tomar decisão, sim ou não? Sim ou não? Era doloroso, sim ou não? Mas precisava ser tomada, sim ou não? Ela tomou a decisão certa ou errada? Certa ou errada? E o nome dela foi apagado. Acabou. Você quer tomar decisões erradas? Tome. Só não reclame dos resultados. Só não olhe para seu futuro e veja, ele culminou o quê? Ele culminou no nada. Por quê? Porque eu resolvi desistir. Eu resolvi não prosseguir. Ruth, ou Orfa, perdão, não aprendeu nada. Agora ela vai embora, é verdade. E Noemi concentra agora a sua atenção na outra nora, Ruth. O propósito de Noemi é fazer Ruth ir para casa. Porque preste atenção, o que Noemi quer é a mesma coisa que Elimeleque. O que Elimeleque queria? O bem. E para fazer o bem, ele muda para Moabe. E lá em Moabe ele encontra o mal. O que Noemi está fazendo? Ela quer que Ruth fique em Moabe, porque para ela, Moabe para Ruth é onde está o seu bem. E Belém é onde está o mal. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Por melhor e por mais bem intencionada que as pessoas estejam, sejam elas seus pais, seus amigos, seu pastor, quem sabe o que é melhor para você é o seu Deus. O melhor lugar para você estar é onde Deus deseja que você esteja. O que Noemi está tentando é impedir Ruth de se deparar com o sensacional. Por quê? Porque ela está pensando. Porque ela está avaliando. Meu povo não vai querer casar com ela. O que ela não sabe é que Ruth não é mais moabita. Quando Noemi diz para Ruth, vai embora, sabe o que Ruth diz para ela? Eu não vou, por quê? Porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus. Presta atenção no que essa mulher está falando. Ela está dizendo para a nora, para a sogra, só não está entendendo. Quando eu vim viver com vocês, eu tive um encontro com Deus de vocês. E eu não estou aqui por causa da senhora, eu não estou aqui por causa do menino que morreu. Eu não quero saber se a senhora tem filho, se não tem, se a senhora é velhinha, se seu marido é morto. Eu quero é que se dane. Eu descobri uma coisa, aqui eu conheci um Deus verdadeiro, e eu sei que o Deus que agora é meu Deus, pode me dar o que ninguém pode me dar, e eu vou junto com a senhora. Preste atenção na decisão dessa mulher. Ela é nora, tão nora da outra, ou tão nora de Noemi, como Orfa. Mas as duas enxergaram as coisas por ângulos diferentes. Pare de reclamar do que você está vivendo e mude as suas escolhas. Ah, só coisa ruim, coisa ruim. Ah, pastor, só minha vida é um caos. Sai fora. Palhaçada é essa? Vai tomar decisões assertivas. Noemi ouviu Ruth dizer, eu vou junto com... Estou decidida, minha filha. Entendeu? Eu vou. A senhora não é mais uma garotinha, mas eu vou. A senhora não pode ter filho, mas eu vou. Ah, o povo é seletivo, mas eu vou. E eu vou. Pronto. Só que o que ela diz é o seguinte, o seu Deus vai ser o meu. Aliás, nessa situação eu acho até
que Jeová é muito mais Deus de Ruth do que de Noemi. Me parece que a Noemizinha está com muito mais fé. Quando Ruth fala isso para Noemi, Noemi diz assim: então vamos. Se você quer ir comigo, se você já decidiu ir comigo, agora eu já te avisei que o seu futuro não é muito promissor. Que lá na minha terra as coisas não vão ser tão boas. Noemi está certa, sim ou não? Sim ou não? Sim. O povo é seletivo, é ou não é? Quem é que vai querer casar com a Rutinha? Uma moabita que nem virgem é, ainda é viúvo. E quem levar a Rutinha ainda leva a coroa de brinde. Porque tinha que levar a véia. Entendeu? É mole? Mas a Ruth falou: eu vou com quem? Eu vou com Deus. Saia daqui hoje, o culto vai acabar já já, eu não posso ir contigo, o pastor Paulo não pode ir com você, mas tem alguém que pode, sabe quem é? O Deus de Ruth, o Deus de Noemi, o nosso Deus. Para de reclamar da vida e vai mostrar para a sua vida quem é o seu Deus. Agora, ela chegou em Belém. Aí o pessoal começa a olhar as duas, a coroa, a Noemi, a cobra velha e a garotinha. Pensa, que dupla maneira. O que é isso, pastor? Isso é a vida. A vida é composta assim: sabedoria e força. A velha, a vaca velha, sabedoria. A garotinha, a vaca nova, a força. Sua vida vai andar segundo força e sabedoria. Tem gente que tem força demais, mas não tem sabedoria nenhuma. Tem gente que é sábio demais, mas não faz nada. A vida vai passar para esses dois, já era. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós vemos? Nós vemos as duas chegando na cidade e a notícia correu. Quem chegou? A mulher viva, e os homens? Aí, companheiro, nós estamos morrendo. Estatística diz que as mulheres vivem 7 anos a mais que nós. Só porque faz esse tal de preventivo. Vai no médico e nós tem medo. Não vou pedir para você levantar a mão quem é o homem que tem medo. Porque provavelmente você tem medo até de levantar a mão para dizer que tem medo. Eu fui esse dia pregar no encontro da terceira idade. Tinha 40 viúvas, mano. 40 viúvas e 3 viúvos. Cheguei louco em casa. Falei com a minha mulher: aqui tu morre primeiro, maluca. Você sabe por que mulher vive mais que homem? Porque escolhe fazer o quê? Fazer a coisa certa, que é se cuidar. Eu falo isso de mim mesmo. Então, eu vim para cá falando com os amigos, vou fazer uns exames aí. Tenho medo de eles acharem uns troços em mim que eu não tenho. Tu ri? Provavelmente você também tem. Não estou falando que você tem medo, é só isso. Então olhe bem. Quando eu olho para essa situação, o que eu vejo? As duas mulheres, e a notícia correu. Noemi voltou viúva, e trouxe uma garotinha com ela. E agora o que as duas vão fazer? Lutar pela vida. Porque a vida é dura para quem é mole. Para com essa palhaçada de dar desculpas. Não, porque eu não posso estudar, porque eu não posso, porque a minha família é isso. Para de fazer desculpa. Pega Deus e coloca na tua vida.
Você não tem dinheiro, mas tem Deus. Sua família não é estruturada, mas você tem Deus. Você tem um problema de saúde, mas você tem Deus. Porque Deus pode resolver seus problemas. Posso ouvir um amém? Então pare de ficar. Decida colocar Deus em primeiro lugar. Agora, quando ela chega, o que ela vai fazer? Dividir as tarefas. Ruth vai trabalhar, catando umas espigas. E Noemi vai ficar em casa, cuidando de casa. Por favor, pelo amor de Deus, o que as duas estão querendo é um homem. Porque senão já o nego pega esse texto e diz que elas eram namoradas. Rutinha estava doidinha para arrumar um homem. Fique claro isso, tá bom? Fique claro, porque esse dia eu vi um Zé Ruela, só falando assim, dizendo que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, porque os dois tinham um caso. Eu falei, Senhor, eu não vou nem expulsar os demônios, porque eu acho que os demônios não falariam isso. Porque você quer defender, pelo amor de Deus, defenda, mas pelo menos fala a coisa certa. O que as duas... faço questão que vocês falam. O que essas duas mulheres queriam? E não quero voz de homem falando isso não. Tá igual Golias? Me dá um homem. Cara esquisito. Escute só. Olhe bem. As duas queriam o quê? Isso. Mas estava ruim de achar. Por quê? Não é de hoje que o negócio está escasso. O homem está igual o mico leão dourado. Para ver só em cativeiro. Se a senhora tem um, dona, nem deixa sair muito na rua não. Que eles estão voltando mais para casa não. Escute só. Agora as duas estão morando juntas e vão dividir tarefas, vão trabalhar. A vida precisa prosseguir, continuar. Noemi está em casa, sim ou não? E Ruth foi trabalhar. Por quê? Porque além de sustento, elas estão procurando um. E qual é a possibilidade de arrumar um homem? Noemi ou Rutinha? Claro, mais novinha, mais jeitosinha. E foi trabalhar catando, respigando. O que acontecia? Vinha os segadores colhendo e alguma coisa ficava para aquelas espigas ruins. Eles já deixavam propositalmente, porque havia leis, certo? Que as viúvas, aquelas mulheres, certo? Os órfãos, eles poderiam vir atrás para tirar sua subsistência daquilo ali. E quem é que está lá catando o resto? Quem é que está catando o resto? Porque às vezes o que só sobra da tua vida é restos. Mas se sobrou os restos, cate os restos, né? Vá catar os seus cacos, mas reconstrua a sua vida. Não desanime não, minha filha, que Deus tem vitória para você. Às vezes você tem que começar do zero, catando as coisas. O que sobrou? Nada. E o que eu vou fazer? Começar do zero. Ela está catando as coisas. Só que ela disse que ia lá e que o povo de Ruth seria o seu povo. Ela já está? Sim ou não? Sim ou não? Mas raindrops falling down my face like tiny tears in a happy chase, hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday,
magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Ela disse uma coisa: além de seu povo ser meu povo, ela disse o quê? O seu será o meu? Então, o Deus dela mora onde? Numa estátua? Mora onde? Nos... E vê todas as... Quem é que está olhando a rotinha, catando as coisas? Deus. Está ela catando, quem é que chega? O dono das terras, um chinês. Estão comprando tudo. Certo? Chegou o chinês. A pregação é minha, coloca quem eu quero. Os teólogos de plantão que revolvam nos túmulos. Certo? Chegou o dono. Você entendeu? O dono. O pecuarista, o agropecuarista, o dono, o rei do gado, o dono. Bota na novela que tu quiser. Entendeu? E o cara tá lá, foi dar um rolê nas terras dele. Encostou lá o carrão dele. Tá olhando tudo. Toda a colheita. De repente, os olhos do homem batem numa dona. Uma bolsa da Louis Vuitton. Um perfume Chanel. Um vestidão. Era assim que a Rutinha estava? Nada, toda suja, unha suja, fedorenta, bagunçada, catando as coisas, esbaforida, cheia de sede, aquele solão. E olha como é que Deus faz. Você que está na pista, filha, solteira, vai para a presença de Deus. Deus vai fazer alguém achar você. Vai por mim. O cara chegou, tanta mulher para ele olhar, o olhinho dele bateu em quem? Rutinha. Caraca, maluco. Ô, querido, quem é aquela mulher que está... Aquela lá, ó, no cantinho lá. Aquela lá. Alguém falou, aquela é a moabita, estrangeira, Ruth, viúva do filho do Elimeleque. Está morando com a Noemi, precisando de marido. Fofoqueiro tem que contar é tudo. Notícia pela metade, eu não é? Olha só. Aí, ele falou assim, não mexe com ela não, falou? Maneirinha ela, hein? Caraca, gostei. Rutinha. Legalzinha ela, hein? Vai vir lanchar? Aí vem Rutinha. Tá na pista, tem que encenar, não é verdade? Boaz falou, senta aí, filha. Molha o pãozinho aí, bota nessa boquinha. Se isso não é uma paquera, eu não sei o que é isso. Depois você vai ler, que eu não sou obrigado a ler tudo. Mas o texto está tudo aí, são 4 capítulos, só dá para tu ler rapidinho. Romance. Boaz falou assim, querida,
Não vai catar nas terras de ninguém, não. Fica na minha. Pode catar aí. Falou? Já falei para os meus trabalhadores, para ninguém botar a mão em você. Eu ouvi falar as coisas que você fez por sua... Olha só. A notícia da Rutinha chegou longe. Porque quem anda com Deus, querido, não passa despercebido. Eu estava uma vez, no auge do meu ministério, eu recebia muitos convites. E em um determinado momento eu falei, eu não quero mais sair, eu vou diminuir. Não quero mais participar de programas de televisão, eu quero retroceder um pouco. E aí um amigo, muito bem intencionado, me disse, Cláudio, entenda bem, Cláudio, não faça isso, Cláudio. Já já tem alguém aí despontando, vai aparecer, você vai ficar para trás, sabe? Quem não é visto não é lembrado. Eu gostei tanto dessa frase que eu escrevi na minha Bíblia. Quem não é visto não é lembrado. E eu falei, cara, esse cara tem razão mesmo. Já, já. Só que passou os dias, eu fui fazer uma devocional, e aí o Espírito do Senhor falou ao meu coração. E me disse assim, você gosta de frase, né? Então se você gosta, vai embaixo daquela, escreve outra. E uma frase veio à minha mente. E ela dizia o seguinte, em cima dizia assim, quem não é visto, não é lembrado. E embaixo eu escrevi assim, quem anda comigo é inesquecível. Quem anda com Deus não precisa aparecer. Preste atenção, Ruth, agora, está sendo vista, está sobressaindo. Por quê? Porque Deus é com ela. Decida andar com Deus. Decida colocar Deus no centro da sua vida. E muitas vezes você vai ter que começar do zero. Muitas vezes você vai ter que recomeçar em meio a lágrimas. Muitas vezes você vai ver gente ir embora e você seguir sozinho. Mas saiba de que Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Um dia o Boaz chegou. E aí ele falou, senta, Rutinha. Ela falou, seu Boaz. Ele falou, Rutinha, você é uma menina maneira. Que Deus te conceda o que você veio buscar aqui. Rutinha deve ter pensado, homem. Estou precisando é de um homem. Homem, moço, homem. Não é tralha, não. É homem. Macho. Tem homem aí? Levanta a mão. Aí. Os remanescentes. Faz assim, só para emocionar a mulher. Faz assim, ó. É isso aí, gladiador. Glória a Deus. Isso. Você aí aí do lado. Você aí na quadra. Também é homem. Você na internet. Louvado seja Deus que seja. Entenda bem. Agora, o que eu vejo, gente. Ruth vai catar. Olha o que o Boaz falou para o cara que está trabalhando. Aí, rapaziada. Reunião. Quando vocês estiverem catando as espigas, olhar para trás e ver que é a Rutinha, Moabitinha, deixa umas espigas maneiras. Pode deixar. Ô, Rutinha, estão flertando. Isso é fantástico. Olha só. Menino, mas pensa na quantidade de espiga que Rutinha catou. Mas ela inexperiente nem notou. Foi catando tudo. Rumou aquele e levou para casa. Quando chegou lá, para quem ela mostrou? Para sabedoria, para a véia. Parceria. Força e sabedoria, lembra? Ruth botou aquelas espigas, tudo assim. Falou, aí, sogra. Sogra falou, o que é isso, Rutinha? Está traficando espiga? Agora?
Onde você pegou essas espigas? Onde eu peguei? Ninguém deixa umas espigas boas dessa para ninguém pegar. Essas espigas não têm defeito. Elas são mas deixaram para eu pegar. O que a véia descobriu? Onde você trabalhou, Rotinha? Na terra de um homem chamado Boaz. Quer pegar você. Rotinha, isso é cerol na certa. Estou pregando na igreja que eu também me considero, tá bom? Os pastores estão ali, louvado. Pastor, eu não vi a senhora, senão não tinha falado. Me perdoa. Sangue de Jesus tem poder. Depois eu perco desculpa. São meus pastores amados, gente, né? Família preciosa. O negócio está tão difícil que hoje veio a família inteira para me observar. Louvado seja Deus. Vamos ver se mês que vem eu estiver aqui de novo, porque deu certo. Mas escute só, gente. A leitura da sabedoria, a força sim, daquela que não desistiu, que não entregou os pontos, que foi capaz de recomeçar do zero, que colocou Deus no centro da sua vida, apesar de ser uma estrangeira. O Deus que ela serve agora não fazia parte de sua cultura, não era o Deus dos seus pais. Talvez essa igreja não seja a igreja da sua cultura, não seja a religião da sua cultura. Mas por que é que você está aqui? Porque Deus te trouxe aqui. Uma mensagem focada em pessoas que, apesar de lágrimas, de dores, de perdas, de dificuldades, são capazes de prosseguir e não entregar os pontos. Essa mensagem não tem a ver com fracassado, tem a ver com vitorioso. Essa mensagem não tem a ver com quem desiste, com fica chorando pelos cantos porque deu errado, porque é isso, porque me abandonaram, porque fizeram. Isso aqui é coisa para vencedor. Ruth falou para Boaz: aí Boaz, estou na pista mesmo, precisando de um resgatador. Boaz falou: gostei de tu, Rutinha, fica aí na parada.
Não vou pegar você agora porque tem um camarada mais novo que eu aqui que pode pegar você. É parente também do Elimeleque. Vou perguntar a ele amanhã se ele pega você. Ela não tinha nenhum candidato, já tem. Nossa, estava sobrando homem para tu lá. No dia seguinte ele foi para a porta da cidade, como fazia o costume, certo? Chamou os anciãos, chamou o rapaz, que era o candidato, e diz: olha, está aqui, Noemi voltou, ela é viúva de Elimeleque, as terras delas estão disponíveis, e você tem interesse? Ele disse: eu tenho. Eu disse: mas para ter interesse nas terras de Noemi, você vai ter que se casar com a nora dela, né? Também viúva, a Ruth. Ele disse: não, então eu não posso fazer isso. E aí o Boaz se casou com a Rutinha. Olha que maravilha. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E você sabe de quem Boaz é parente? Sabe de quem? Preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Quando nós olhamos para esse ambiente, nós vemos a história se repetindo. Você lembra quando se nós voltarmos um pouquinho aqui, deixa eu só... Você lembra quando uma prostituta foi inserida no meio do povo de Deus? Você lembra? Você lembra? Ela foi Raabe, a meretriz, lá de qual é a cidade? De Jericó. Você sabia que Boaz é parente de Raabe? Você sabia que um protocolo que foi quebrado lá atrás, em alguém que teve coragem de casar com uma mulher que deixou um passado ruim para ter um futuro extraordinário, gerou alguém que também foi capaz de quebrar o protocolo para receber a fidelidade de uma moabita? Você sabia que a história dessas mulheres passam pela genealogia de Cristo? Porque ela decidiu que ia colocar Deus na vida dela. Não foi porque ela decidiu ir com Noemi, porque ela decidiu se casar com Boaz. Não, porque ela decidiu trabalhar. Tudo isso são estruturas periféricas, mas o centro, o cerne de tudo é um Deus verdadeiro que eu conheci, que mudou a história da minha vida. Eu vim aqui hoje dizer para você, e para mim também, não desista, prossiga, lute, persevere com todas as suas forças, mas coloque Deus no controle de tudo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.